O Johann Reich, um psicanalista marxista ucraniano, escreveu no ano de 1930 uma obra muito legal chamada A Psicologia de Massas do Fascismo. E é interessante ele ter escrito nesse período porque ele viveu a ascensão do Partido Nazista, que até a década de 20, apesar de fazer bastante estrago, politicamente era um partido pequeno. Ele parte de duas premissas. O fascismo foi um movimento que trabalhou a irracionalidade do caráter do cidadão médio. O que ele quer dizer isso? Ele fala que é um movimento de massas da classe média. E como é que ele analisa esse cidadão da classe média? O cidadão da classe média ele tá exprimido entre duas esferas de poder, que é o Estado e a família. Um Estado burocratizado, controlador, que cria regras, que cria normas, que cria condutas, que cria valores, e a família é um microcosmo desse Estado. A família ela vai replicar o que o Estado faz. Então, esse cidadão médio, ele está no meio termo dessas duas instituições. E ele vive num dilema, porque ao mesmo tempo que ele aceita a autoridade, ele critica essa autoridade. Então, vamos dar um exemplo. Quantas crianças e adolescentes, algumas vezes que levavam bronca dos seus pais, se revoltavam contra os seus pais, mas eles não tinham como ir contra eles. É isso que o Reich está falando. Ele está falando que esse cidadão médio, ele aceita as imposições que vêm de cima e ao mesmo tempo, às vezes, ele se revolta. Mas como ele não tem como se rebelar na prática contra essas duas instituições, ele acaba criando sentimentos de revolta, de repressão. E isso marca a sua formação, a sua criação. E o outro aspecto que ele fala é a repressão sexual das crianças. Veja, todo ser humano, nós temos desejos, nós temos impulsos, nós temos sonhos. E o que a família ela faz com as crianças? Ao determinar valores para essas crianças, ela está impondo aquilo que é certo e aquilo que é errado. A criança ela cresce dentro desse prisma, daquilo que a família está falando para ela que é certo e que é errado. Quando seus impulsos vêm à tona, e esses impulsos vão contra os valores estabelecidos pela sua família, ela também vai ser reprimida. O que o Reich ele vai falar que as pessoas dizem que as crianças são dóceis. E ele critica isso de uma maneira muito abrupta, porque nós não temos crianças dóceis, nós temos crianças reprimidas. O instinto do ser humano ele fica cada vez mais reprimido. Então Reich ele parte dessas duas premissas. Você tem um cidadão médio que às vezes se vai contra a autoridade, mas não consegue na prática efetuar a sua crítica, e nós crescemos com os nossos desejos reprimidos. E isso faz com que nas massas se aceite o discurso autoritário. Não é à toa que o partido nazista ele sempre trabalhou com questões morais ligadas à família, por exemplo, coisa que acontece no Brasil. Então a repressão sexual, a repressão dos instintos, ela vai criar pessoas cada vez mais submissas que aceitam essa autoridade que é imposta, aí junta com essa mentalidade do cidadão médio que vai permitir que o partido nazista trabalhasse a irracionalidade dessas pessoas e cometesse as crueldades que eles cometeram na época do Holocausto. Firmeza, pessoal? Falou!